Aí, assim, eu trabalho para eu não me chatear com isso, para eu não me sentir derrotada com isso. Porque vem, sabe? Poxa, eu não consegui. Tem alguém lá na outra ponta precisando, e aqui eu vou descartar e vou pôr no lixo. Lixo, modo que falar, né? Mas se eu não trabalhar isso em mim, vem, sabe? As histórias que a gente ouve, cada história. Ontem ainda eu estava comentando conversei, até contei para a mãe, uma pessoa, minha xará, lá do Rio de Janeiro, que ela cuida da mãe. A mãe dela teve um AVC isquêmico em 2022, se recuperou, não ficou com nenhuma sequela. Ela não anda. Ela simplesmente não anda. Ela não tem nenhum motivo físico que a impeça. Ela não faz fisioterapia, ela se recusa. Ela está numa cama. A filha alugou cadeira de rodas, alugou cadeira de banho. Não consegue tirá-la da cama, ela dá banho de leito. Não existe uma causa. A mulher não toma nenhuma medicação para AVC isquêmico. É da cabeça dela, desistiu de andar, de se movimentar. Como é que você explica Engraçado. uma coisa dessa? Porque as... Vou falar já entrando no conteúdo, né? Os problemas que um ser humano tem em termos de saúde, às vezes são da ordem fisiológica, né? São da ordem psicológica, ordem emocional, né? São de ordens neurológicas e as mais diversas, né? E para algumas tem tratamento, para outras tem remédio, para outras tem terapias. E é uma confusão isso tudo, né? E para muita gente não tem sequer um diagnóstico. Você não consegue saber o que está acontecendo. Você vai tratar, mas o que você vai tratar? Sabe, quando eu tive câncer, eu fiquei assustado, né? Logicamente. Daí uma amiga minha falou assim: tem diagnóstico? Eu falei: tem. O tratamento já está indicado? Eu falei: tá. Ela falou: ótimo. Você está resolvendo a maior parte do É problema. mais a Porque metade você do tem caminho. diagnóstico e tem tratamento, cara, você tem o caminho e tem as ferramentas. Eu estou conversando aqui já, mas vou colocar quem está nos acompanhando a par de um assunto que ele pode parecer pesado no primeiro momento e em segundo momento talvez seja em alguns aspectos, mas não é, né? Estou conversando aqui com uma convidada, com a Fabi Degani. Fabi, seja bem-vinda ao Obrigada. podcast. A Fabi, ela vai falar um pouco mais e com muito mais propriedade sobre o universo onde ela está envolvida e envolvida de uma forma voluntariosa. Tal qual esse podcast nesse momento, né? Somos todos voluntários aqui. Porque quando eu convidei a Fabi, eu pensei numa série de argumentos para convencer ela de participar, de distribuir uma informação que ela tem, do trabalho que ela faz. Caso ela dissesse não, mas ela prontamente se colocou à disposição de vir aqui. E isso eu me identifico bastante. A gente aprende algumas coisas e faz algumas coisas que a gente sabe que não é só pra gente. A gente pode ter prazer em fazer várias coisas, ser remunerado, né? Ter algum tipo de gratificação. Mas quando a gente faz pro outro, a gratificação já está pronta. Ela já está dentro da gente, né? Tem uma outra coisa rolando. E você, eu vou utilizar, como já falei outras vezes, vou utilizar da minha ignorância, até com uma licença. Então, quando eu errar, não há culpa, há uma correção. Então, talvez eu use vários termos equivocados e você, por favor, me corrija. Você tem um projeto do qual você, eu não sei se você é proprietária, dona, presidente, diretora, CEO, eu não sei bem o que é, mas é um projeto chamado HelpMed. Isso aí. HelpMed. HelpMed. Em inglês mesmo. Mas trabalhando de uma forma bem quase que bairrista brasileira. Trabalha para vários estados, né? Que é de distribuição, é uma rede de distribuição de remédios para pessoas que estão prontas para receber esses remédios. E são remédios de outras pessoas que não fazem mais uso. Exatamente. Seja porque acabou o tratamento, seja porque sobrou remédio, né? Ou porque está próximo de uma data de validade de vencimento ou algo assim. E muitas vezes até amostras que são deixadas por representantes de laboratório para os médicos, e os médicos
por N motivos, né, acabaram não distribuindo. Uhum. Então, num determinado período, eu tenho centros médicos que pessoas, né, específicas fazem o recolhimento dessas medicações e mandam para minha casa, literalmente da minha casa, né? Uhum. O estoque. Você é dona, proprietária? Como é que é o termo que se usa? Então, Responsável? posso contar um pouquinho de como Pode. começou para Como chegar, começou? para chegar no que eu sou nisso tudo? Eu tô nesse mundo dos medicamentos há aproximadamente. Hoje eu estava até tentando calcular, acho que faz uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. Você não é médica, Não sou médica. Você Eu sou não- corretora de seguros. corretora de seguros. Você Tem nunca nada a trabalhou ver em com a área laboratório, médica. Não. manipulação, Não, nunca. representante. O mais perto que eu já cheguei, eu trabalhei em clínica de ortodontia. Assim, o mais próximo da saúde. Mas eu sempre gostei dessa parte do ajudar. Ah, você não está bem, mas espera aí, eu posso fazer alguma coisa por você. Então, na última empresa que eu trabalhei, né, que agora como corretora eu trabalho em casa, autônoma, na última empresa que eu trabalhei, eles brincavam que eu era a pajé da empresa. Porque alguém tinha dor de alguma coisa, vai perguntar para a Fabiane o que vai tomar. A Fabiane que montou a caixinha de primeiros socorros. Porque eles tinham ali o mertiolate, o famoso, né? Eles tinham gás e tal, para um corte. Gente, o pessoal, de repente, almoçou e está com uma dor de estômago. Ninguém tem um Buscopan. Então, eu comecei uma dor de cabeça básica, Neosaldina. Eu comecei a montar. Então, eles brincavam. Ah, fulano está com dor de alguma coisa. Vai ver com a pajé da UR. A pajé Fabi. Começaram com a brincadeira. Então, esse intuito de cuidar, de ajudar, eu sempre tive. Há anos atrás, passeando pelo Facebook, eu não sabia que existia doação de medicamentos. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Procurando... Dentro desse mesmo viés, assim. Isso, exatamente. Procurando por nome de medicamento, lancei lá na busca nome, porque eu precisava do medicamento para uma pessoa da minha família. Apareceu um grupo do Rio de Janeiro. Aí dizia lá que era para você chamar no Messenger, colocar ali a medicação e tal e esperar contato. Bom, não tenho nada a perder. Coloquei lá a medicação que eu precisava. Passaram-se os 3, 4 meses, a pessoa me chamou. Olha, eu tenho a medicação que você precisa. Você tem receita? Medicação controlada. Eu falei, sim, mandei foto, bonitinho. Daí eu falei, então, eu cobro só o valor do frete. O frete fica tanto. Na época era acho que R$32, R$35. Pensei, bom... Se for um golpe, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu vou perder o valor do frete. Mas o valor da medicação é muito mais alto. E eu paguei. Em questão de uma semana, chegou a caixinha lá em casa. Falei, cara, isso funciona. Aí fiquei, acho que ela me mandou para 2 meses. Depois eu fui pedindo. E daí medicação da pressão do pai, da mãe. E quando ela tinha, ela me mandava. Sempre com muito tempo de espera. Aí você vê a diferença que dá no teu financeiro. Falei, cara, o quanto eu gastava na medicação, a gente pode direcionar para outra coisa. Às vezes você nem tinha para medicação, você parcelava. Aí eu falei, cara, faz diferença na minha vida. Eu posso fazer essa diferença na vida dos outros. Aí conversei com essa pessoa. Eu já tinha uma pessoa aqui em Curitiba que ela recebia a medicação também dessa pessoa do Rio. Ela era meio que um contato. Então, muitas vezes a medicação foi enviada para ela e eu pegava na casa dela. E nós começamos, eu com essa outra pessoa de Curitiba, começamos a fazer contato com a pessoa do Rio, que a gente queria arrecadar a medicação, ajudar. E meio que a contragosto, uma pessoa extremamente centralizadora, falou, tá, vocês arrecadam, mas vocês têm que mandar a medicação para cá, para eu distribuir. Ah, não, mas a gente quer atender aqui. Não, então vocês podem atender só Curitiba. Vai ser o nome do grupo dela, Curitiba. Aí tá, São José não podia atender, Colombo, Almirante Tamandaré. A região metropolitana, não. Colado, né? E daí, aquilo me frustrou muito, porque você vê que você entra com uma vontade imensa de ajudar e, né? Nós atuamos assim há algum tempo. Na época que eu estava ligada a esse grupo, eu cheguei a fazer uma rifa de alguns itens de artesanato que eu e minha mãe fazemos. E o valor da rifa eu reverti integralmente para esse grupo, né? Para ter um caixinha, porque a gente sempre tem... Ela tinha despesas, né, e tal. Mas essa podada frustrou.
Tudo que a gente queria fazer de diferente tinha que ter uma autorização. O contato era muito difícil, né? Porque a pessoa tem um trabalho super atribulado, não tinha tempo, né? E daí eu peguei essa menina aqui de Curitiba, falei, Ali, o nome dela, Aline. Falei, Ali, vamos montar o nosso? Para fazer do nosso jeito, do jeito que a gente quer? Porque assim, eu comecei a pedir medicação e começou a vir. Eu não achei que ia vir tanta coisa, né? Falei, vamos montar o nosso. E ela abraçou a causa comigo. Aí aquela coisa, tá, mas vai ser um grupo. Qual que é o nome do grupo? Como que vai ser a logo? Aí começa a aparecer os anjos do HelpMed, né? Que é como eu nomino. A minha irmã montou, criou o nome. Não, mas você vai ajudar com medicamentos. É HelpMed, você está dando uma ajuda, um socorro. E montou a logo e me mandou. Fábio, fiz mais ou menos rapidinho e tal. Me apaixonei pela logo. Falei, é isso, né? E começamos explicamos, passamos para o Rio de Janeiro o que a gente está fazendo, jogo muito aberto, a gente nunca levou como uma competição, porque isso aí existe no mundo da doação. Quem atender mais... em todos os mundos. Mas, gente, é um projeto social, pelo amor de Deus. Quem doa mais, quem tem mais medicação, eu tenho a medicação que o teu paciente precisa, mas eu não te dou porque ela é minha, é um absurdo. Mas, sério? Assim, tem isso? Não é possível. Mas a gente fez um jogo muito aberto, a gente colocou ela ao par, ela aceitou, né? E começamos com o projeto. Hoje eu estou tocando isso praticamente sozinha, né? A Ali está com umas questões pessoais e até profissionais para resolver, ela se afastou, não sei como vai ficar no futuro. Né? É uma coisa que a gente conversou, o Help está dando esse tempo para ela porque ela precisa, e a gente torce para que o melhor aconteça para todos, né? Então, hoje eu tenho todos os medicamentos na minha casa. Eu cheguei, já no comecinho do Help, o Help começou no mês de agosto. Que ano? Agora em agosto vai fazer 3 anos, é 2020? 2020, 2021, 21, na pandemia. Na pandemia. E começou em agosto. No mês de dezembro, bem no finalzinho, um senhorzinho entrou em contato com a Ali. Ele é um assessor parlamentar. Ele falou que ele tinha muita medicação e ele não conseguia doar, ele não dava conta. E assim como doar a medicação, ele fazia empréstimo de cadeira de roda, muleta, cadeira de banho, cama hospitalar, né? Ele tem um escritóriozinho lá. E não dá conta, é muita coisa. Aí ele pediu para a gente ir até lá para conversar com ele. Peguei a Ali, fomos lá uma tarde, colocamos para ele como que a gente trabalhava. E daí ele, não, porque eu precisava que vocês viessem aqui uma vez a semana para dar uma organizada. Mas assim, eu moro no Beraba, ele mora do outro lado. E eu trabalho... A Ali trabalha, não tinha como a gente disponibilizar. A nossa oferta foi que a gente levasse a medicação e a gente fizesse as doações. E ele concordou. Aquele dia eu tenho um Honda Fit. Eu rebati o banco daquele carro. Eu tenho fotos até hoje de como eu voltei, meu carro voltou de lá com medicação. E daí ele falou assim, eu tenho mais na minha casa. Descarreguei toda a medicação, coloquei no lavabo da minha mãe, porque eu faço a separação no meu quarto. Eu não tenho um lugar específico na casa que eu posso fazer. Então, eu faço no meu quarto, na minha cama, e daí eu coloco nas caixas plásticas que ficam na salinha, no piso de cima. E eu trouxe todas essas caixas no dia seguinte, ele falou, vamos buscar na minha casa. Eu não tinha ideia da quantidade. Eu pedi para o meu pai ir junto para me ajudar a carregar. Gente, no final... Eu pegava as caixas de medicamento, eu jogava por cima dos sacos que estavam, porque não ia caber, não ia dar para trazer tudo. O meu porta-mala voltou cheio 2 vezes. Eu nunca vi tanta medicação na minha vida. Eu tinha planos de ir para a praia, porque era janeiro. Eu não fui. Eu levei exatos 30 dias para separar tudo. Mas eu nunca vi tanta medicação na minha vida. Falei, cara, assim como veio muita medicação, tem muita gente precisando disso. E foi a divulgação, né? E divulgando nos grupos e pedindo para o pessoal, né, divulgar. Até hoje eu faço muito isso, porque me dói demais quando a medicação vence, eu tenho que descartar, eu tenho que ir lá na farmácia e fazer o descarte correto, porque o intuito do grupo não é esse.
né? E às vezes a pessoa precisa. Tem pessoas que vêm pegar comigo, a pessoa faz uso contínuo, uma medicação que é R$ 150 por mês, ela não sabia do HelpMed, ela paga os 150 todo mês. Sendo que é uma medicação que eu tenho sempre, tem medicações ali que eu sempre tenho, né? Então começou esse caminho. Quando a Ali deu essa afastada, pesou muito para mim, questão de tempo, porque eu trabalho, eu cuido dos meus pais, que já são de idade, né? Minha filha mora com a gente também. Eu tenho por hobby, que agora até eu consegui voltar, mas eu fiquei 6 meses sem fazer, o restauro de peças antigas de madeira, né? É uma coisa assim que eu curto muito. Até um tempo atrás eu tive uma loja com uma amiga que não deu certo, mas é uma coisa que é um desestresse, assim. E não estava conseguindo fazer, não estava sobrando tempo. E como nós víamos a rotina dessa pessoa do Rio, quando a gente estava atrelada, para ela era muito sofrido. Ela reclamava muito, né? Porque não tenho tempo, porque o pessoal não dá retorno, porque não consigo cuidar da minha família. Quando eu e a Aline montamos o Help, nós colocamos como princípio, e isso a Ali me fala até hoje, tem que ser uma coisa prazerosa. Uhum. A partir do momento que deixar de ser prazer e seja um peso, para. Então, nesses 3 anos, eu já tive um período de 30 dias que eu parei. Falei, gente, 30 dias eu não atendo ninguém, eu preciso desse tempo para mim. Eu fui assistir série da Netflix, porque eu precisava disso. Eu precisava, uma vez eu vi uma entrevista da Marília Gabriela, ela falando que ela adora ficar sem fazer nada. O ficar sem fazer nada para ela é uma coisa importante na vida dela. Para mim também é muito. Eu ia perguntar pra você não para quieta, né? Faz falta. Você fica arranjando coisa. Faz falta, sabe? Então eu preciso desse momento. Até porque estou com 49 anos. O ritmo da gente não mesmo quando tinha 20, né? Mas a impressão que dá é que quando eu chego naqueles momentos que eu vou dar uma esmorecida, que eu vou dar, tá cansativo, tá? Aí vem mais anjos, né, ajudando a gente. Então, vem aquelas doações inesperadas num volume assim que, opa! E daí assim, quando chega saco de medicação lá em casa, que geralmente aqueles sacos de lixo de 100 litros que o pessoal coloca, quando é bastante, é que nem criança quando pega a cestinha de Páscoa. Ela tem que abrir, tem que ver tudo que tem dentro. Nem que eu tire de um saco e coloque no outro. Porque eu não vou separar ali na hora, mas eu preciso ver o que veio. É aquela coisa assim. E a Ali também é na mesma vibe que eu. E a gente foi seguindo dessa forma. Aí eu tenho um amigo meu do interior de São Paulo. Ele é socorrista. Ele me manda medicações de tempos em tempos. Né? Eu conheci ele na época desse grupo do Rio, né? E daí, de um tempo, 1 ano depois que a gente começou o Help, ele já começou a mandar. Agora ele está mandando uma caixa que não chegou ainda. A última caixa que ele me mandou era de 30 quilos de medicamento. Então, assim, uma caixa, eu não diria nem do micro-ondas, é um frigobar, assim, o tamanho da caixa. Quando ele foi no correio para despachar, a menina do correio falou, olha, o limite do correio é 30 quilos. Se for mais, você vai ter que dividir, né? E ele arruma aqueles medicamentos na caixa, que eu brinco assim, que ele brincou muito de Lego quando ele era criança. Porque ele usa cada pedacinho, ele vai encaixando, então vem uma quantidade absurda de medicamentos ali. Aí ele foi pesar a caixa, dava 29 quilos 560. Então, assim, por pouco, né? E quando chega aquelas caixas, aí não tem, né? Aí você abre, aí você faz toda a separação. Essa pessoa de São Paulo, eu tinha um amigo, mais um anjo, caminhoneiro, né? Autônomo, que eu conheci ele na última empresa que eu trabalhei. Eu tinha que trazer essa medicação de São Paulo. Como é que eu vou trazer essa medicação? Porque o correio é caro. Aí eu lembrei que ele passava por São Paulo, ele fazia transporte para Minas, passava na ida e na volta. Aí eu liguei para ele. Falei, cara, você faz assim, né? Você acha que de repente teria jeito? Porque vai ser mais barato do que correio. Não, me passa o endereço, eu passo para você, tá. Beleza, primeira caixa ele trouxe. Quanto te devo? Imagina, não vou te cobrar nada. Com esse projeto maravilhoso que você tem, como é que eu vou pensar em te cobrar alguma coisa?
Ele trouxe para mim umas 3 ou 4 vezes. Né? As primeiras eram caixas assim gigantes, que não tinha possibilidade de mandar por correio. Aí a empresa que ele fazia transporte já mudou de endereço e hoje sai totalmente da rota dele. Porque eu tenho certeza que se fosse ainda um pouco próximo, ele daria um jeito de passar. Você vai contando essa história e eu vou tentando construir aqui mentalmente um mapa logístico disso tudo. Porque envolve uma logística, né? O termo é esse, né? É isso. Dessa rede de distribuição, da qual você é um pedaço dessa rede, né? E você tem que construir uma rede de distribuição para chegar a você. Quem doa mais para você são pessoas físicas, são usuários dos remédios ou são médicos? Qual que é o maior volume? Pessoa física é aquele trabalho de formiguinha. Uma traz 5 caixas, a outra traz uma, a outra traz 7, né? Mas sempre tá vindo. Não tem uma semana lá em casa que não tenha uma sacolinha lá de alguém que deixou medicação. Quando vem de médicos, primeiro que vem amostras. Né? Então, o volume é grande. São aquelas a caixa gigante com 3 comprimidos. Aí eu ainda tenho que fazer redução de volume. Então, quando vem amostras, eu tenho que pegar toda a medicação tal, com a miligramagem igual, com a mesma validade, que é uma coisa que eu cuido muito. Aí, o que tem 5 caixas, eu coloco tudo dentro de uma caixa só. E daí eu marco a caneta, a quantidade de comprimidos, porque senão eu não tenho lugar, não tenho espaço para colocar tudo isso. Então, essa redução de volume toma tempo para fazer. E como é que você organiza na tua casa? Igual farmácia, em ordem alfabética, tipo de... É meu sonho de consumo. Eu queria ter prateleiras que nem farmácia, literalmente. Você vai lá e pega aqui, pega ali e tal. Hoje não dá. Eu não tenho uma peça na minha casa que eu possa disponibilizar. Então, o que acontece? No começo, eu tenho uma peça na área dos fundos, que é coberta, porém não é fechada, né? Mas não chove, né? Onde eu faço meu artesanato, meus restauros. Eu deixava tudo lá em caixas de papelão, né? Colocava caixas de papelão dentro, saco plástico, por ordem alfabética. Só que o telhado é de... Como que fala aquele que esquenta bastante? Eternite? Então, quando tá calor, se tá 30 graus fora, ali tá quase 50, é absurdamente quente. E eu não posso ter os medicamentos numa condição dessa. Aí, não, vou ter que levar para dentro. Aí foi todo um trabalho de sentar com a minha mãe, que a casa é dela. Mãe, aonde que eu posso pôr? Meu quarto não tem espaço, no escritório não tem espaço, né? Aí a gente tem uma salinha lá em cima, que a gente sobe, é um sobrado, a gente sobe as escadas, tem a salinha, da salinha vai para os quartos. Naquela salinha, eu peguei um cantinho e coloquei as caixas de papelão. Mas estava feio aquilo. Por mais que as caixas fossem organizadinhas, né, com a letra na frente e tal, aí eu comecei a comprar caixas plásticas, aquelas de organização, né? Fui comprando aos poucos, que as caixas não são baratas, e consegui substituir todas. Hoje eu tenho todas elas por ordem alfabética. Ordem alfabética. A ordem alfabética. Pelo princípio ativo, nunca pelo nome. Tá. Uhum. E daí o que acontecia? O Glauber me mandava uma receita lá com 4 medicamentos diferentes. Tem muitos medicamentos que hoje eu bato o olho, ele tá com o nome comercial, mas eu sei o princípio ativo. Né? Eu pedia lá Retimic. Eu já sei qual que é o princípio ativo. Muita coisa eu não conheço. Então, eu vou lá no Google e procuro, porque ele vai estar guardado com o princípio ativo. Aí, cada um desses 4 era de uma letra. Eu tinha que pegar as 4 caixas, abrir e olhar para ver se tinha o medicamento que o Glauber precisava. Isso demandava muito tempo, né? E foi me frustrando. Não, uma planilha Excel já não resolveria isso? Eu cheguei a fazer planilha. Quando veio toda essa medicação que eu falei que eu fui buscar em 2 viagens com o meu carro, eu planilhei tudo, né? Mas não era funcional. Não rolou, pela quantidade. E daí eu falei, cara, isso está me frustrando, está aumentando a quantidade, né? Eu nunca achei que atingia o que a gente chegou hoje. E ano passado, assim, super despretensiosamente, eu joguei no meu grupo da família.
Falei, gente, eu tô com uma dificuldade aqui, eu quero ver se de repente alguém tem uma ideia que eu não pensei nisso, né? E coloquei, todo mundo sabe que eu tenho Help, ajudo muita gente com Help, né? E falei para eles, tem a questão do meu estoque, que eu preciso controlar, e como é que eu podia fazer isso? Veio 1000 ideias. Principalmente os primos, veio assim que... Eu até me surpreendi com aquilo. Porque eu não sou de ficar pedindo as coisas, ainda mais em grupo de família, né? E, nossa, veio assim vários, e daí um deles, que ele tem uma agência, não sei exatamente o termo, ele perguntou, ele participa de um grupo de empreendedores, Fábio, posso jogar lá no grupo para ver se de repente alguém e tal, não sei o quê? Falei, pode, fica à vontade. Mas então faça uma apresentação bonitinha no computador, tal, do que é o Help? Porque todo mundo quer saber, se vai abraçar a causa, o que é o Help? Falei, cara, eu vou fazer a apresentação como? Falei, eu sou do tempo do MS-DOS. A planilha não era Excel, o editor de texto não era Word. Então, assim, Excel eu domino, porque eu fui financeira a minha vida inteira. Mas para fazer uma apresentação, eu nunca trabalhei com PowerPoint, né? Aí eu falei, não, faça aí um textinho que eu monto aqui para você. Fiz o textinho contando a história, resumidamente, mandei para ele, eu acho que questão de uns 20 minutos. Ele me mandou uma apresentação maravilhosa, pedindo desculpas, porque ele fez correndo, porque ele já ia entrar em férias o dia seguinte, isso final do ano passado. Mas que ele achava que aquilo lá ia dar. Falei, beleza, eu achei que ficou maravilhoso, né? Para quem não sabe fazer, porque ele tem um extremo bom gosto para fazer as coisas. E ele fez alguns contatos, 4 pessoas retornaram para ele, que poderia atender. Dessas 4, eu conversei com 2. Das 2, uma nos ofereceu um sistema de controle, um RP, né? Sem custo nenhum para o HelpMed. O que é RP? É um controle de estoque, logística, controle fiscal. Então, assim, entrada hoje... E saída, isso. quantidade, Do sistema tudo. todo que ele me ofereceu, assinei um contrato de custo zero, tanto da licença quanto de manutenção. Né? Tudo muito, né? Muito claro, assim, muito transparente. Hoje, do sistema todo dele, o que eu uso? Estoque, basicamente, e a questão dos pedidos. Porque antes, o que acontecia? Fábio, quantos... porque o meu controle é por comprimidos. Quantos comprimidos você doa no mês? Não sei. Quantas pessoas você atendeu? Faço a mínima ideia. Bastante. Então, era tudo assim no chute. Aí entrou esse sistema. Nós ganhamos o sistema. O sistema é caro. E daí tá. Na semana entre Natal e Ano Novo, o cara me fez a apresentação do sistema. Foi, acho que, quase 1 hora me apresentando. Aí, até então, eu não sabia que teria custo. Depois que ele nos presenteou com isso. Na semana, já depois do Ano Novo, ele liberou nosso acesso, fez um treinamento comigo de 1h30. E eu comecei, e eu estava em recesso do grupo. Eu parei o grupo no dia 15 de dezembro e falei que só voltaria no dia 15 de janeiro. Quando eu parei o grupo, eu não imaginava que ia acontecer tudo isso. Eu queria dar uma descansada. Aí caiu o sistema. Eu falei, cara, a gente tem o sistema. Como é que eu vou voltar a atender no dia 15 sem estar com tudo no sistema? Eu tenho que ter tudo no sistema. Em 15 dias, eu lancei mais de 40 mil comprimidos. Que isso? Mas, assim, era uma coisa à luz. Final de semana, dali. Durante a semana, eu trabalhava, final da tarde, eu coloquei como meta para mim, pelo menos 1 caixa por dia eu lançava. Então, vinha a caixa, eu tirava tudo e ia lançando. E um detalhe. Muitas caixas de medicamentos têm código de barras, não são todas. Ela facilita na busca. Falei, cara, eu vou precisar de um leitor de código de barras. Aí o cara do sistema me sugeriu comecei a ver o preço, 350, 400. Falei, cara, o caixa do Help pode pagar, mas assim, é uma baixa, né? Aí falei de novo com o meu primo. Mas peraí que eu tenho um contato aqui. Aí fez o contato, me passou o contato do cara, olha, já está sabendo do teu projeto. Aí falei com ele, falei, daí, o que você me diz? Não, eu acho que eu tenho. Não é da marca que você pediu, mas é o que eu uso aqui na minha empresa e nunca deu problema. Falei, não, beleza.
Quanto? Não, eu vou lá no meu estoque ver se eu tenho. Se eu tiver, não vou te cobrar nada. Vai ser o nosso presente para o teu projeto. Como é que a gente pode cogitar a possibilidade de parar com um projeto desse? Ganhamos o leitor de código de barras. Lancei tudo sozinha. Aí, no dia 12 de janeiro, eu já comecei, porque eu deixei o grupo aberto. É um grupo no WhatsApp. Hoje está com... Até ontem à noite tinha 352 pessoas. Eu deixei o grupo aberto para que pedissem os medicamentos. Falei, ó, eu não vou estar atendendo até o dia 15, mas vão pedindo. Depois eu vou vendo os pedidos, vou pedindo receita. Porque o principal princípio do grupo é doação com receita médica. Ah, mas eu compro na farmácia sem receita. Mas eu preciso saber que o médico te receitou esse medicamento nessa miligramagem. Não adianta você chegar e falar, porque eu tomo Benicarão de tanto. Não, você tem que me comprovar. Ah, mas é receita de novembro do ano passado. Tudo bem, quando é medicação contínua, a gente sabe que a pessoa não tem receita do mês. Né? Pode ser uma mais. E daí, quando é medicação controlada, aí é fechado em cima daqueles 30 dias. Né? Que nem validade de farmácia. E eu comecei a pegar uns pedidos e comecei a mandar pedindo receita. Falei, porque eu vou ter que lançar no sistema, já vou fazendo devagar para ver como que funciona. Aí pedi as receitas. Lá pelo dia 14, já emiti tudo no sistema, porque eu sabia o que tinha, né? Para daí procurar nas caixas. Aí eu vi que esse sistema não dava certo. Porque há muita coisa nas caixas. Uma só medicação. Tem uma medicação para pressão chamada olmesartana. Gente, eu tenho, assim, acho que 80% da minha caixa da letra O é com aquela medicação. E daí, como que eu ia achar aquela medicação que eu tinha lançado no sistema, daquele laboratório, daquela validade, dentro de uma caixa que tem 100 e poucas caixas de olmesartana dentro? Aí eu inverti o processo. Eu vejo no sistema, tem. Eu vou na caixa, pego daí que eu lanço o pedido. Tá funcionando super bem. No dia 1º de fevereiro, eu falei, cara, eu vou fazer um balanço para ver quanto que eu doei. Até porque, se eu ficar uns 2 dias sem atender o Help, eu já me sinto em falta com o grupo. Cara, faz 2 dias que eu não atendo, tem gente precisando. Eu me cobro isso. E isso tinha acontecido no comecinho de fevereiro. Aí eu puxei lá, eu atendi 51 pessoas e doei 9.016 comprimidos. Eu gravei o número ainda, porque foi o primeiro mês de controle. Então, na hora que você vê isso, dá uma satisfação tão grande, sabe? De você ver que você está ajudando. Nós temos também um outro anjo que abraçou o projeto desde o início, uma gráfica Everest, ali no Xaxim. Era um fornecedor da empresa que eu trabalhava. E daí eu queria, no começo do Help, eu falei, cara, a gente tinha que fazer uma etiquetinha, um negócio bem basiquinho, mas para colocar nas nossas caixas, até para o nome HelpMed ficar marcado. Porque, que nem eu te falei, é uma roda e essa roda tem que girar, né? A medicação tem que entrar e tem que sair. Então, quanto mais se divulgar, né? Eu tenho a página hoje no Facebook do Help, institucional, porque eu não posso colocar medicação lá. Já levei uma tesourada bonita. A gente vai falar um pouquinho dessa parte legal e das redes sociais, mas fale da gráfica. Eu pedi um orçamento para ele para fazer as etiquetinhas. Um amigo meu montou o layout e mandei. Falei, eu precisava de umas 1.000 etiquetas. Falei, nossa, comi hoje que eu passo ano. Com a medicação que eu tinha, né? Bem no comecinho. Aí eu falei, vê o orçamento para mim. É para um projeto, tal. Eu coloquei mais ou menos o que era. Daí ele mandou para mim, uns 2, 3 dias depois. As etiquetas estão prontas. Eu falei, Sérgio, e o preço? Não, a gente ajuda nesse projeto. Então, todo ano, eu faço, em janeiro, fevereiro, eu faço um orçamento com ele. Ele nunca me cobrou. Agora, o desse ano, eu já recebi. Ontem, chegou um pacote com 5.000 etiquetas. 5.000 etiquetas, não. 5.000 etiquetas, basicamente. Então, chegou um calhamaço. Ele não nos cobra nada, porque ele acredita no projeto. Exatamente. Esse é um ponto, antes da gente entrar no assunto da parte legal e redes sociais. Esse é um ponto muito interessante, Fábio, porque você é muito lúcida de entender que ninguém está te ajudando.
Ninguém está preocupado com você nesse ponto. Até porque, de verdade, ninguém está muito preocupado com a gente, né? Mas a gente se preocupa com o outro, né? Então, quando eu forneço para você algum tipo de auxílio, eu sei que, de alguma forma, eu estou beneficiando outra pessoa, né? É uma das pretensões, por exemplo, dessa conversa, desse podcast, né? De que atinja mais pessoas. Essa é a pretensão que eu tinha quando te convidei aqui. Minha ideia não era... Lógico, você é uma mensageira, eu sou mensageiro de algo também. Você é mensageira de algo maior do que nós. Então, eu convidei você aqui por quê? Porque eu quero, de alguma forma, tentar favorecer outras pessoas. Remédios, né? Coisas perecíveis em geral, né? Alimentos, né? Informação. Ela não pode ficar parada. Ela tem que circular. E encontrar pessoas que entendam isso, né? Como você chama de anjos, né? Pessoas que... Na verdade, acaba sendo tão óbvio, tão natural, que assim, mas por que não? Por que não fazer isso? Por que não divulgar? Por que não colaborar? Né? Por que eu vou ficar com um remédio que não me serve mais? Né? Então, realmente é meio que chover no molhado de quanto isso realmente acontece, tem que acontecer. E deixa eu falar um pouquinho da parte dos remédios. Que tipo de remédios são comprimidos? O que você pode receber, o que você não pode receber? Hoje o que Líquidos você recebe? hoje o que a Xaropes? gente não recebe são xaropes, pomadas, colírios, né? Ou aqueles potes de comprimido, que o comprimido não vem no blister, que ele vem num potezinho, todos os comprimidos, né? Tipo uma duloxetina da vida que vem assim, de alguns laboratórios. Por uma Porque questão a parte de contaminação. contaminação. Ele, às vezes vem pomada que foi usada uma vez e deu alergia no paciente. Então ela foi usada só mas já abriu, contaminou. Que dó, né? Nossa, parte do coração, ainda mais quando a medicação é de alto custo. Mas assim, eu não corro risco nenhum, né? Pelas pessoas que estão Por uma pegando questão de medicação. responsabilidade. Pela própria validade. Por exemplo, eu, como boa curitibana, todo mundo lá em casa basicamente faz reposição de vitamina D. Ah, eu peguei uma vitamina D que está vencida há um mês. Eu tomo. Eu já conversei com pessoas que me disseram que essa validade dos medicamentos tem uma margem de segurança. Dependendo do medicamento, eu acredito nisso. Eu nunca vou doar uma medicação vencida. Tá. Deixa eu fazer uma parte aqui, um disclaimer, né? Uma parte legal. Não endossando e nem validando, muito pelo contrário. Eu acho que sempre é oportuno e interessante e de uma extrema responsabilidade a gente entender como as coisas funcionam na nossa organização social. A gente sabe que os produtos estão lá, validade, vale até o dia 7 de julho de 2024. Né? Isso não há garantia de que no dia 6 de julho aquele remédio esteja funcionando ou que no dia 8 de julho ele parou de... A gente brinca que ninguém avisou para o comprimido que no dia 8 ele não vai mais fazer efeito. Exatamente. A gente faz essa brincadeira. Tanto que me parece, não tenho certeza disso, que nos Estados Unidos e em alguns outros países, né, não tem lá válido até tal data, mas é importante consumir até tal data. Porque simplesmente por não haver uma garantia de que o efeito dele vai ser eficaz dentro do volume, dentro das propostas ali. Não quer dizer que ele vai estragar, ou que ele vai dar um rebote, ou que ele vai dar um outro efeito. De qualquer forma, a gente está amparado e debaixo de uma lei, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso e a responsabilidade de cada um. Sempre me dá um ruim, assim, olha assim, venceu, qualquer coisa, comida, né? Venceu, mas venceu quando? Cara, venceu mês passado. Será que eu quero tanto isso aqui? Eu preciso tanto disso aqui? Não preciso tanto, posso descartar, né? Mas às vezes, cara, isso aqui é caro, tá com um bom aspecto, mas é uma questão pessoal, não é institucional, né? Então, essa é só uma parte que eu quero fazer. Eu acho que é a maneira como cada um se responsabiliza por isso, tanto quanto quem está ouvindo a gente agora e está conhecendo esse projeto pela primeira vez, já vai entender e não vai conseguir deixar de ouvir mais. Quando sobrar um blister com algum remédio que está no prazo de validade, que você sabe que tem alguém em outro lugar, por mais barato que seja o remédio, barato para você, nem todo mundo tem o mesmo poder aquisitivo. Pelo contrário.
Você sabe agora que tem uma outra forma de fazer essa energia ir para frente, circular e chegar onde ela tem que chegar, que é para quem precisa. E uma questão que é muito importante a gente salientar, o pessoal tem muito na cabeça, assim, que muita gente, até aquelas pessoas que ficaram acamadas muito tempo, com muita medicação, a pessoa faleceu. Você vai ver, ela tem uma caixa de sapato cheia de medicamentos. O que eu vou fazer? Eu vou levar no hospital. Gente, hospital descarta toda a medicação que recebe de doação assim, porque não tem a procedência. Posto de saúde, os poucos que recebem, porque muitos já nem recebem, encaminha as medicações para descarte, porque não tem a procedência. Então, muitas vezes as pessoas vão levar para o hospital no intuito de eles vão usar lá. Não, eles não vão usar. Isso a gente já tem relato de... Eu já tinha ouvido isso e depois fui conversar com pessoas que trabalhavam dentro dos hospitais para confirmar. Essa medicação é descartada. Então, se trouxer para a gente, claro que vem aquela questão. De repente, você me dá uma caixinha que vai vencer em 2025. Ela está amassada, dobrada, desbotada. Você vê que ela não foi acondicionada de forma correta. Eu descarto. Eu nunca faço o paciente correr risco. Mas o que puder ser utilizado, a gente utiliza. E o hospital descarta. Então, eu já ouvi de N... Nossa, mas ele veio uma caixa enorme, ele veio no hospital X e tal. Eu não sabia que descartava. Eu cheguei a fazer posts e divulgar nas redes sociais. Gente, para quem não sabe, se a pessoa quiser de livre sua consciência levar lá sabendo que vai ser descartado, tudo bem, eu respeito muito o que cada um pensa. Mas eu fico com pena daqueles que se dão ao trabalho de levar até lá achando que vai ser reutilizada. Não, ela não vai ser reutilizada. Mas agora tem uma chance de reutilizar esse remédio. Muito, muito, muito. E assim, toda medicação é bem-vinda, né? Divulgo sempre quem... No grupo, a gente não... Entrando aí no outro campo. No Help, nós não permitimos que as pessoas façam doações diretas. Então, o Glauber tem uma medicação, ele vai postar no grupo... A Fabiane vai precisar, a Fabiane chama o Glauber e a gente combina a doação entre a gente. O que acontece? Existem outros grupos de doações a nível Brasil. Em Curitiba eu não conheço nenhum. Tá? Já procurei, já não existe. Existem outros grupos a nível Brasil que cobram ajuda de custo. Respeito, já peguei medicações, participo de alguns, já peguei medicações nesse grupo, que mesmo com ajuda de custo, ainda me saiu mais barato do que comprar a medicação na farmácia. Então, é o valor do frete e, basicamente, o valor dobrado para ajuda de custo. Ok, eles trabalham assim. Eu não trabalho, o HelpMed não trabalha assim. O que a gente cobra? A gente cobra o frete. E eu sempre mando junto, você já pegou medicação, já viu, né? Aquele postzinho, falando que para que o grupo aconteça, né, existe todo um processo por trás. Isso custa. Eu tenho custo de combustível para levar medicação no correio, eu tenho caixa, geralmente eu pego de mercado. Eu vou no Condor, às vezes eu pego o carrinho só para encher de caixa. Mas caixas menores já é mais difícil de conseguir, eu tenho que comprar. Eu tenho custo de fita, eu tenho custo daquela pessoa que mora do outro lado da cidade, que falou que tem muita medicação para me doar, mas que não tem como trazer. Então, ou eu vou buscar, ou eu peço um Uber, né? Então, tudo isso a gente tem esse custo do Help. Então, a gente pede uma doação, né, totalmente espontânea para quem está recebendo a medicação. Essa doação o valor da doação nunca é vinculado ao medicamento. Se você puder e quiser doar qualquer valor, ótimo, você recebe o medicamento. Se você não puder ou não quiser doar, você vai receber o medicamento da mesma forma. Nunca é feita essa vinculação, eu não obrigo ninguém a pagar nada. Eu acho que as doações são sempre bem-vindas, né? A gente tem aqui no podcast também, não é aberto ainda, né? Mas um trabalho de doação, porque às vezes a pessoa quer impulsionar de alguma forma, quer colaborar. Porque, querendo ou não, tem uns custos, né? Nosso entorno demanda custos pela sociedade que a gente vive. Então, o formato de doação eu acho um formato justo,
Porque muitas vezes as pessoas, quem está assistindo aqui, por exemplo, que bacana, né? Se eu tomasse remédio, eu colaboraria. Mas eu não tenho remédio para doar. Mas eu gostaria de colaborar de alguma forma, né? Então, seja financeiramente, né? Seja de alguma outra forma, como mão de obra, como sugestão, como palpite, todo mundo tem ideias Sim. e de alguma forma com o seu ofício possa colaborar. O canal vai estar sempre aberto. Daqui a pouco a gente vai colocar os contatos, né, para que isso aconteça. Mas o formato da doação, que na arte eu gosto de chamar aquela coisa da apresentação pública que acontece em público. E ao final da apresentação de um show de mágica, um show de palhaço, um entretenimento qualquer, o artista passa o chapéu, doa quem pode, doa quem quer e por quanto quiser. Cada um sabe quanto vale o show e quanto vale o seu dinheiro, né? Eu acho muito justo, porque é equilibrado. Não é imposto, não é Exatamente. imposto, né? Não é taxa, não é nada. É só assim, uma possibilidade. Você permite que alguém que estaria disponível a doar possa fazer isso. Então, realmente eu acho sensacional você ter essa filosofia. É uma coisa que eu encaixa nos meus entendimentos. E o bacana é assim, isso sempre ficou muito livre para as pessoas, desde o início foi dessa forma. Nunca nos faltou caixa para a gente pensar assim, puxa, eu quero fazer tal coisa. As caixas eu comprei com caixa, as caixas plásticas, eu comprei com caixa do Help. Nunca nos faltou valor que a gente pensasse, puxa, eu tinha que fazer tal coisa, mas não tem caixa para isso. E nós chegamos a um estágio que a minha mãe encabeça um projeto que ela monta kits para gestantes. Porque a gente, participando lá da Salete, né, em contato com o Centro Social. Numa paróquia. Isso, né? A paróquia ali do Jardim Social. A gente ficou sabendo daquelas mãezinhas que estão praticamente 9 meses de gravidez, o filho vai nascer amanhã, ela não tem nada para o recém-nascido. E ela não tem a mínima condição de comprar. O que minha mãe começou a fazer? Né? Começou a pegar roupas de recém-nascido, né? E começou a montar kitzinho. Minha mãe costura, começou a fazer. Eu comprei mantas na da Ajuda Solteiro, que você faz 6 mantas de bebê. Começou a fazer mantinha, travesseirinho, coisa assim. E o que aconteceu? Como o Help tinha essa disponibilidade de caixa, eu comecei a comprar pelo Help, como uma doação do Help, fralda descartável, lencinho umedecido, sabonete, que o bebê vai precisar. Quer dizer, então já tem esse braço. Uma ONG está ajudando a outra ali. Basicamente isso. Um projeto. E a gente começou, finalzinho do ano passado, a fazer a distribuição dos kits. Então eu tenho contato com uma ONG lá de Pinhais, que é uma pessoa conhecida. Né? Semana passada eu já fiquei sabendo de uma outra ONG também, que eu já fiz contato com a pessoa responsável, a gente vai finalizar essa semana, para a questão desses kits. Então é legal assim, porque dá uma folguinha para a gente, eu vou lá e compro inteiro o projeto dela. Sabe? E não falta. E daí é bacana porque, assim, às vezes já chegaram pessoas para mim, não, mas eu posso comprar o medicamento. Mas se você me der o medicamento, eu faço uma doação do valor do medicamento para o grupo. Cara, nos ajuda muito. Eu tenho pessoas que fazem isso, né? Como eu tenho aqueles que não dou nada e não tem nada para doar e já chegaram a chorar no meu portão, que quando é de Curitiba vai retirar na minha casa, né? E chorar no meu portão, eu queria ter R$2 para te dar e não tem. E tá tudo bem, a gente entende, não é obrigatório, você vai levar a tua medicação, sabe? Teve pessoas que, mas hoje é dia tal, eu só vou ter dinheiro no dia 30. Você segura a medicação para mim? Não, você pode vir aqui buscar amanhã. No dia 30, se você quiser e puder, você vai fazer o depósito, senão tá tudo certo. Que a saúde não vai esperar até o dia 30. E funciona. Deixa eu fazer uma pergunta bem séria. Você não precisa entrar muito nesse assunto, mas era legal assim dar uma esclarecida. Esse tipo de projeto é legal. Ele é legal? Como é que é isso? Você já esbarrou nessa questão de legislação? Então, acho que foi ano passado, chegaram até a me procurar uma rede de TV para fazer uma matéria. E eu não topei. Eu fiquei muito receosa, eu fiquei com medo, na realidade, né? Porque não é uma coisa legalizada. Se fosse legalizada, seria uma ONG, né? E então... Quer dizer, por fazer a coisa certa, você ficou em dúvida se não estava fazendo a coisa errada. Exatamente.
sabe? Eu sei que já me disseram, não eu sei, já me disseram, que existe o risco de eu perder toda a medicação que eu tenho na minha casa. Uhum. E ok, é um risco que eu me propus a correr. Uhum. Enquanto estiver funcionando, eu vou ajudar muita gente. E esse passo de virar ONG, CNPJ, não vale a pena? Então, eu já conversei com isso. Porque eu sei, imagino que isso já te vai para uma fase 2 de custos. E aí sim você vai ter um outro custo e vai começar a vir um regramento e condições. Seria o equivalente assim. Eu posso conseguir alguém que consiga uma casa para você ser a sede da HelpMed. Tá, e daí você vai ter que sair da tua casa todo dia, se deslocar, e o teu trabalho, que é uma coisa você fazer no teu quarto, na tua sala, né? Você incorporar isso organicamente na tua rotina, é bem diferente, né, de você ir para um outro lugar, né? Então isso demanda naturalmente um outro custos e outras obrigações. Assim, o que eu já conversei, né, até o projeto Coração Alegre das Almofadas de Coração, lá da Salete. Para quem não sabe, é um projeto de várias mulheres, basicamente, de modo geral, né? Eles fazem almofadas em formato de coração para mulheres. Tá aí uma coisa que até entrar no projeto eu não sabia que isso existia. Porque quando as mulheres que têm câncer de mama precisam fazer a mastectomia, forma-se na axila um calo e a pessoa não tem posição para dormir por conta daquele calo. A almofada em forma de coração, você encaixa na axila. E, nossa, aquilo é uma bênção. Então, é um projeto, né, que minha mãe e várias pessoas até da minha família participam. Conversei com algumas pessoas envolvidas que, um determinado tempo atrás, foram atrás para constituir uma ONG. E é um projeto extremamente burocrático. Demanda um tempo que hoje eu não tenho. Então, assim, hoje não seria a minha prioridade. Então, a televisão, ela fica meio perigosa por divulgar assim, entendo. Nosso podcast aqui é totalmente favorável a divulgar tudo aquilo que seja favorável a outras pessoas. Não temos problema nenhum com isso. As redes sociais certamente são favoráveis. A classe médica e os laboratórios, você sabe como é que eles enxergam isso? Os laboratórios não cedem amostras grátis? Eu consigo com os representantes. Então, eu tenho contato com alguns representantes, porque eles recebem uma quantidade X de medicamentos para distribuir para os médicos. Se chega no final do mês e eles não distribuem, não é legal para eles também. Porque, né, não vai mostrar serviço, não distribuir. Então, eu consigo receber. Do laboratório em si, não faço ideia. Os médicos, até hoje os que eu conversei, apoiam muito a ideia. Né? Eu já minha neuro já me passou, me indicou para pacientes dela que precisavam de medicamentos. Então, ela passou para os pacientes as amostras que ela tinha, porque o paciente não tinha condições de comprar, e falou, quando estiver acabando, você procura a Fabi, passou meu contato, e se ela tiver a medicação, ela vai te dar. Então, eu acho assim fantástico quando o médico dá aquele empurrão. O laboratório, eu acredito, sim, que não vai fazer muita, né, questão, porque é o medicamento que a pessoa está deixando de comprar. Inclusive, só abrindo um parênteses aí, esses tempos eu estava na farmácia lá perto de casa, e esperando a pessoa, porque eu compro medicamento pela internet e vou buscar, que para quem não sabe é muito mais barato do que você ir direto no balcão. Acho triste isso, mas é fato. Eu já cheguei a comprar dentro do carro, no estacionamento, né? E ir lá dentro buscar, porque a diferença é assim, já armei briga em balcão e não adiantou nada. Então eu entro. Contrassenso isso, inacreditável. Então eu entro no esquema. E eu já cheguei até esperando vir a medicação e eu esperar vendo uma pessoa do lado pegando a medicação para o filho que tinha acabado de vir do hipo. O hipo, não sei por que motivo, também não sei se eu posso falar isso aqui, mas o hipo só receita medicação, nunca vai receitar genérico. A prednisolona, você não vê receita saindo lá escrito prednisolona, é Prelone.
Eles vão pro similar, para medicação, pro nome comercial. O nome comercial. Né? Uhum. E tem muitas farmácias que, se você chegar com a Coprelone, você não consegue comprar a prednisolona. Eles têm que vender o nome comercial, que é muito mais caro, geralmente. E a mulher estava com a receita do hipo, do filho, que estava numa tremenda crise alérgica, e ela pedindo os medicamentos, e eu pensando, esse eu tenho, esse eu devo ter. Aí eu fui pro caixa, a mulher veio atrás de mim. Falei, moça, me desculpe me meter, mas eu vi que você pegou os medicamentos. Eu tenho um grupo de doação, assim, Você parou para falar com ela. na fila do caixa. Eu falei, esse medicamento, até porque esse eu sei que é uso contínuo, né? Então, assim, se você, né, próxima vez precisar, tal, não sei o quê, ela me passou o contato dela. Essa semana eu tô entregando medicação para ela, para o filho e para o marido. É minha vizinha. Então, assim, ela deixou de comprar na farmácia, entendeu? Mas me parte o coração ver as pessoas, o quanto que as pessoas pagam. Agora, e assim, vamos ser sinceros, né? Você tem um estoque, né? Você não zera esse estoque. Nunca. E se você zerar esse estoque e as pessoas precisarem de remédio, elas vão ter que comprar. Então, não interfere no comércio. Na verdade, você está dando destino a um remédio que o destino dele é o lixo. Exatamente. Não há o que questionar sobre isso. Você não está fazendo um comércio em cima de um produto que estaria sendo vendido. Não, você não está fazendo comércio nenhum. Você está dando um destino para algo que, se você não estivesse propondo essa interferência, o destino dele seria o descarte, o lixo. Algo que pode estar ajudando outras pessoas. Não tem o que questionar isso. Isso quando não é descartado de forma incorreta. Né? Além disso, né? Esses tempos, até um conhecido meu passou um WhatsApp para mim, que ele tinha umas medicações para doação, ele ficou de me entregar. E daí ele falou, mas eu tinha tal, mas estava vencido, mas eu fiz o descarte certinho. Eu macetei todos os comprimidos e joguei na descarga do banheiro de casa. Falei, o nosso lençol freático agradece. Falei, cara, não faz isso. Não faz. Mas essa é a parte cultural, educacional que precisa estar mais bem trabalhada. Mas é que nem a questão de levar a medicação para o hospital. A pessoa vai piamente achando que nem ele achou. Ainda falou para mim, fiz corretamente o descarte. Aliás, as farmácias, aqui um recado para as farmácias. Farmácias que não aceitam o descarte, qualquer que seja, de um xarope, cara, não tem sentido. Eu tava com uma sacolinha pequena de descartes de remédios vencidos, achei coisas na farmacinha que não uso, tava lá, vou dar o devido descarte. Aí eu fui numa dada rua, onde tinham 3 farmácias, e eu tinha que comprar coisa na farmácia. Entrei na primeira farmácia e falei, onde que fica o descarte? Aqui a gente não aceita descarte. Nós não... ok. Nem fui ver preço da medicação que precisava. Fui na outra farmácia. O descarte não... não chegou ainda essa semana aqui a embalagem. Só semana que vem vai ter. Cara, parecia a história dos 3 porquinhos, né? Aí fui na terceira farmácia. A moça veio me atender. Muda tudo. Uma farmácia que tem um descarte pronto ali, tem toda uma equipe que realmente trabalha de um jeito diferente. O pensar, a missão da farmácia era outra. E aí a menina lá veio aqui, o descarte é aqui, senhor. O senhor precisa de mais alguma coisa? Falei, claro que eu preciso. Então eu fiz o comércio ali. Olha, a inteligência, ou a falta de inteligência, no caso, das duas Mas primeiras. olha só, a questão do descarte. E eu adoraria dar o nome das farmácias, mas eu não vou fazer isso. Eu tenho que me segurar para não falar as que eu vou falar também. As que eu vou mencionar. Você sabia que esse local para descarte, ele tem que ser pago por cada farmácia? Não é um serviço oferecido? Por isso que algumas farmácias não têm, porque não é um serviço barato? Restaurante também, com o resto de comida, eles pagam uma taxa para ser recolhido o resto de comida que poderia estar alimentando outras pessoas. Então, esse é um assunto muito dolorido. Eu moro num bairro que na esquina da minha casa a gente brinca que é a Avenida das Farmácias. Porque assim, ali da minha casa até chegar no shopping, uma vez assim, contando por alto, a gente imaginou umas 12 farmácias. Tudo que farmácia que se imagina tem ali naquela avenida. Então, pertinho da minha casa tem umas 4. Aí eu comecei, né? Medicamento vence, vamos levar para descarte. Fui na primeira, não, a gente não tem, porque é muito caro, aquele frasco, aquele totem, não sei o quê. Aí fui na segunda, e assim, eu não vou levar 10, 12 cartelinhas.
Eu descarto em quantidade, infelizmente, né? Cheguei na segunda, vem aquele totem que tem aquele buraquinho na frente que você tem que ir tirando. Nossa, eu fiquei uns 15, 20 minutos ali. Aí eu fui na terceira. Na terceira tinha um totem gigante aberto em cima. Botava a sacola inteira. Beleza, eu com 2, 3 sacolas jogava ali. Agora eles mudaram o esquema. Eles botaram uma tampa em cima com um buraquinho. Uhum. Aí, para não dar um volume tão grande, o que eu faço? Eu descartelo todos os comprimidos vencidos. Eu tenho tanto à noite deitada assistindo a minha sériezinha lá, minha novela que eu não assisto, é série mesmo, e vou descartelando. Os blister eu coloco pro lixo que não é lixo, porque é reciclável. E os comprimidos eu vou colocando numa sacola quando tá cheio. Agora eu vou até fazer vou dar um spoiler aqui. Eu estou fazendo bandejinhas que eu pretendo dar para algumas pessoas, né, chaves aí. A parte de baixo dessas bandejas, bandeja MDF, né? Eu estou forrando com comprimidos e estou colocando resina, porque a resina vai isolar totalmente. Sabe aquelas bandejinhas que quando você entra em casa, você joga a chave de casa, chave do carro? Eu estou para tentar dar uma utilização, e isso eu vou dar de presente, literalmente, para tentar dar uma utilização para uma parte desses comprimidos. Então, eu me dou o trabalho de descartelar. Já tive descolamento da minha unha, já ficou roxo, já teve vezes que o dedo não mexia no dia seguinte, mas eu descartelo para levar. E assim, se você levar sempre na mesma farmácia, você pode ter certeza que o farmacêutico vai começar a te olhar feio. Porque ele sabe que aquilo tem um custo e que você está enchendo metade do descarte dele, sabe? Então, assim, desculpa o termo, mas é uma máfia esse troço. Essa mulher não para quieta, ela transforma até outra coisa em arte. Isso que eu comecei a fazer agora. Escuta, mas esses princípios ativos não estão pegando na tua pele ali, às vezes? Não? Tudo muito bem lavadinho, bonitinho, isso aí eu cuido bastante. A gente tá indo pro nosso finalmente, a gente já tá mais de 1 hora conversando aqui. Nossa, como passa? Você não para de falar e eu não paro de ouvir, aí então... Eu não gosto de falar, né? Você nunca pensou em estudar nessa área mesmo, assim? Vou fazer uma nova faculdade aqui de farmácia. Olha, eu não tenho faculdade. Né? Eu fiz magistério, aquele tempo assim que você faz o magistério e já vai direto para dar aula, né? E eu lecionei por 4 anos, aí que eu comecei a trabalhar com meu pai, entrei no ramo automotivo e fiquei, né, até alguns anos atrás. Então, uma outra historinha, tudo engata uma história, né? Você viu? Sim. Aí eu comecei a trabalhar na corretora. Meu pai é corretor de seguros há mais de 30 anos, só que ele já está com 80 anos, então o ritmo vai diminuindo, né? Eu que montei a corretora, né? Tanto que a nossa corretora tem um nome italiano, como boa descendência, que é Sicurezza. E na época eu que montei, eu que atendi, então eu já tinha essa manha, né? Aí quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu falei, não, vamos ver se dá certo. E trabalhei com ele 1 ano e pouco, achei que ia rolar, daí voltei a estudar e fiz o curso da SUSEP para me habilitar como corretora de seguros, né? Foi bem no meio da pandemia, né? Fiz 1 ano de curso e consegui passar, me habilitei, hoje eu sou corretora certificada e tudo mais. E se eu te falar no meio desses anos quantas vezes que eu já pensei, eu devia ter feito farmácia. Só que eu não me vejo voltando a estudar. Até porque eu não tenho mais pique. E eu acho que o pique que eu tenho eu quero usar para o help. É uma outra forma de você usar a tua energia, né? Você saber direcionar ela. Eu considero isso muito inteligente. Sabe? E uma coisa que eu acho importante mencionar é... Quando eu comecei o help, eu pensava assim no trabalho braçal da coisa. Né? Como você falou no começo, na logística mesmo. Você pegar a medicação, você separar, você organizar. E agora, depois de 3 anos, como é difícil você lidar com pessoas. Então, todos esses momentos que eu tive de parada no help, né? Que eu dei aquela, não, vou ficar... Né, vou ter 1 mês sabático, não consigo ter 1 ano sabático, mas vou ter 1 mês. Realmente foi pelo estresse de lidar com pessoas. Que não entendem o teu trabalho,
que não entendem a questão de que você está fazendo uma coisa extra horário, que o que paga as minhas contas é o meu trabalho, né? Então, às vezes, eu estou trabalhando na corretora o dia todo e eu vou separar medicamento à noite. Então, é bacana, assim, as pessoas terem essa consciência de que o que eu faço mesmo nesse intuito de ajudar, eu sempre vou dar o máximo de mim, né, para o help, faço com carinho, com amor, assim, absurdo, mas eu sou uma só. O ser humano ele tem um grave problema, que é o maniqueísmo, né, que coloca tudo em dualidade. A pessoa ela é boa ou ela é má? Ou é o preto ou é o branco, ou é o claro, não, o quente e o frio. Não. Nós somos uma somatória de nuances. Mas nessas dualidades tem os tais os deveres e os direitos. Cara, não é só deveres e direitos, tem muita coisa no meio dessa sopa. E é um direito seu ser voluntariosa. E as pessoas acabam entendendo que passa a ser um dever seu continuar atendendo. Não. As nuances, os tons e subtons que tem nisso são muito maiores, né? E esse é um desafio cultural e educacional que a gente tem que ter. Primeiro, a nossa paciência, né? E o nosso entendimento de que a outra pessoa não entende, né? Por exemplo, nosso podcast aqui, a gente está fazendo ele semanal. Então, toda quarta-feira, às 14 horas da tarde, é postado uma conversa nova. Mas esse é um direito nosso, não é um dever. É um compromisso que a gente se colocou. Mas a partir do momento que ele escalone e a gente não coloque em dado horário, vai vir uma cobrança do outro lado. Vocês não colocaram. Não fizeram. Ou ficou muito longo. As pessoas começam a cobrar certas coisas como se partissem de deveres nossos. Né? Mas isso... Para virar dever é 2 toques. No grupo eu procuro assim. Assunto, No grupo eu procuro assim. Nós temos as regras, né? Se não me engano são 10. Eu procuro deixar muito claro nas regras. Eu estou sempre tentando mudar alguma coisa, tipo assim, só falta aquela brincadeira do só falta desenhar. Então, assim, a pessoa entrou no grupo, eu me dou o trabalho de cada pessoa que entra no grupo, eu vou no privado dela e eu mando as regras, para não ficar publicando a mesma coisa no grupo. E ali está muito claro como que você pede o medicamento, você não publica imagens, você espera o meu contato. Quando eu fizer contato no privado que eu peço a receita, não leva uma semana para pedir a receita, para mandar a receita. Tem gente que manda a receita com uma semana, já doei o medicamento. Como assim? Mas o medicamento era meu. Gente, dá o retorno quanto antes. Então, está tudo muito desenhado ali. Eu já fiz até as regras em áudio, para você ter uma ideia, para ver se a pessoa tem preguiça de ler. Vamos ouvir, então. Mas assim, é só seguir o que está ali. Dentro do possível, o que não é um dever, entra bem no que você falou, e eu vou estar fazendo o que eu posso. Sabe? Então, sim, sempre vou estar me doando, mas eu tenho a minha vida, o meu trabalho, a minha família. Eu tenho, não que o help é uma das minhas prioridades, mas eu tenho outras que andam junto. E isso eu tenho que administrar. Maravilha, Fabi. Quem quiser entrar em contato com você, te encontra no Instagram? Eu tenho uma página no Facebook. O que a gente pode colocar aqui no descritivo dessa publicação? Uma página no Facebook, Instagram? O Instagram eu não tenho ainda. Tá. Porque, que nem eu te falei, as redes sociais é bem limitado, né? Da HelpMed. Mas e você? Não, eu tô no Instagram, Fabi Legani, eu tô no Facebook, eu tenho meu celular que eu deixo à disposição, o WhatsApp, não ligações. O WhatsApp do HelpMed. É o meu particular. É o que eu uso para o Help, né? Não atendo ligações. Então, eu peço que o pessoal mande. E assim, quis entrar no grupo, o link encontra nas páginas, nas redes sociais, né? Você tem pretensão de ir para outras redes sociais? Não pensei nisso. Então, vou fazer um convite para quem estiver aqui e queira se envolver um pouco mais, queira de alguma forma colaborar em termos de trabalhar redes sociais. Por exemplo, se fala do WhatsApp, tem o Telegram. Já pensou em ir para o Telegram? Já tivemos, mas trabalhar com 2 grupos em paralelo, isso, é complicado, a gente iniciou no Telegram. Né? Porque era aquele tempo que o WhatsApp tinha aquela limitação do número de membros. Mas eu quase pirei para administrar em paralelo ali. Porque eu sempre falo para o pessoal que eles registram o pedido. Quando a medicação chega, eu vou lá na lupinha e jogo o nome da medicação. E eu vou atender a doação, o pedido mais antigo.
Então, a pessoa posta uma vez, não adianta ela ficar postando toda semana. Entendi. A pessoa postou uma vez, tá lá, eu vou chamar ela se ela precisar. E daí o que acontecia? Com o Telegram e com o WhatsApp, como é que eu ia administrar quem pediu, sabe? Então, depois que liberou o WhatsApp, a gente preferiu deixar tudo no WhatsApp, que daí para administrar fica mais fácil, né? Então, se alguém tiver alguma ideia, alguma sugestão, alguma solução para incrementar mesmo, né, essa redistribuição, a gente grava esse podcast em Curitiba, né? A HelpMed acontece em Curitiba e região metropolitana. Mas eu despacho a medicação para o Brasil inteiro. Você despacha, e eu queria fomentar para quem estiver de outra cidade ouvindo e tiver também esse chamado dentro de si, né, de repente, na sua cidade, por menor que a cidade seja, todo mundo toma remédio, né? Toda família tem alguém que toma remédio e todo mundo descarta remédio. E quiser montar alguma coisa nesse sentido, tenho certeza que você também poderia colaborar, né, e trocar ideias e orientar sobre isso. Com certeza. Hoje a gente despacha a medicação para o Brasil todo. Esses dias minha mãe até viu uma etiqueta e levou um susto. Nossa, está indo medicação para o Acre. Mas que nem você falou, todo mundo toma medicação. E mesmo fora, tem muita gente que tem medicação disponível e manda para mim por correio. Por isso que eu já tenho um postzinho lá pronto, com meu endereço completinho, tudo certinho. Tem medicação, manda por correio. Não tem, sabe? Vai chegar aqui, a gente vai dar uma destinação. Isso é certeza. Muito bom fazer a energia circular. Eu sempre pergunto para os entrevistados, para os convidados, você tem alguma sugestão de algum livro ou algum filme que seja, assim, num tom pessoal para você, que tenha sido inspirador para você? O que me vem na cabeça dentro dessa filosofia... Não necessariamente. Não, mas assim, eu acho que foi uma lição para mim, antiguinha, do Pat Adams. Pat Adams. Cara, o que ele faz vai além da medicina, sabe? O intuito de ajudar e fazer bem para os outros. Eu acho que aquilo é uma lição de vida. O filme com Robin Williams. Exatamente. Então eu vou deixar o link aqui indicando, né? Para quem não viu. E já recomendei aqui, inclusive, o Roda Viva, que ele participou quando ele veio para o Brasil em 2005. Você não viu? Não vi ainda. Então fica a obrigação de assistir. Certeza. Eu sigo ele no YouTube. Ele é um cara incrível. Ele é um cara incrível. E uma ótima recomendação. Por quê? Porque ele transcende o jaleco do médico. Nossa, né? totalmente. Ele não quer falar da doença, ele quer falar do ser humano, né? Da saúde. É o filme que você assiste sorrindo. É impressionante. Eu já vi não sei quantas vezes, quando você está sozinho e quando você se dá conta, você está sorrindo assistindo o filme. Ele traz um astral, uma energia muito boa. Eu acho que é lição para todo mundo. E o ajudar, né? O que ele faz com aquela casa, que ele quer fazer uma clínica para atender todo mundo. Ninguém acredita naquilo, ele vai e faz. Então, para que lição maior que essa? E não é ficção, é realidade. Exatamente. É assim até hoje. É assim que acontece. Ele é incrível. Mais uma vez, muito obrigado. Alguma pergunta que eu não fiz, você gostaria de ter respondido? Não, falamos tanto, né? Falamos Acho que não tanto, ficou nada. Qualquer coisa a gente faz o segundo. Qualquer coisa a gente faz o segundo. Né? Então fica um convite aqui, uma provocação para quem quiser colaborar de alguma forma com a HelpMed, para quem quer destinar de uma forma a ajudar as outras pessoas com os seus remédios. Se tiver alguém para direcionar diretamente, faça isso. Se você não tem, mas tem ali um remédio que o teu tratamento resolveu, acabou, maravilha, ou que algum parente seu faleceu ou deixou de fazer uso e precisa dar continuidade, tem como encaminhar isso para alguém que precisa. Só uma questão que me ocorreu agora. O pessoal tem que ter muito em mente, assim, tem muita gente que, mas tal medicação a farmácia do governo dá. Né? Você consegue na Popular com desconto de 80%. Gente, essas medicações não estão sempre disponíveis. Acontece bastante da pessoa chegar na farmácia do estado. Aconteceu um boom desse no passado com medicação para esquizofrenia. O esquizofrênico não pode ficar sem medicação. Eu tenho contato com a associação, né, de mães. O esquizofrênico não pode ficar sem a medicação, porque ele entra em surto, literalmente. Simplesmente não existia medicação na farmácia do estado. Mas tem na farmácia. Não tem na farmácia. Se tem, é caro.
Então, que o pessoal não tenha a mentalidade de não, porque tomam atenolol, que é da pressão, e a farmácia popular dá, a farmácia do postinho dá. Às vezes não tem a medicação. E a gente tem todas as medicações. Não é porque você consegue pegar na farmácia popular que eu não vou ter. Sempre aparece a medicação. Então, assim, precisou da medicação, peça. Eu não tenho interesse nenhum em ficar com aquelas caixas cheias. Eu fico muito feliz quando eu estou vendo o fundo da caixa, porque já está acabando. Né? Então, não é só a questão do doar as medicações. Quem precisa, entra em contato, né? Entra no grupo, faz o pedido, que a gente tendo a medicação, a gente vai atender. O negócio é fazer girar isso aí. Maravilha. Tá bom? Fazer essa energia circular. Exatamente. Circulemos, então. Saúde. Saúde para Muito todos. Obrigada. A gente não falou de preço, né, do remédio, né? Tem todos os preços, né? Nossa, tem de tudo. Antibiótico. Vamos falar de antibiótico.